Então, retornando. Esse capitalismo, que é o chamado capitalismo de Estado, um capitalismo que não é livre, ele passa a ser um capitalismo ruim, perverso. Não baseado mais em inteligência, não é mais baseado em livre competição, não é mais baseado nas premissas do capitalismo, e sim baseado em premissas de poder. O poder é uma das maiores qualidades que um bom homem, que homens virtuosos podem ter quando estão em conjunto, né? Tu pode fazer com que, sei lá, uma situação de estupro seja evitada, uma situação de roubo, uma situação de sequestro, enfim. Qualquer uma dessas ações que ocorrem numa sociedade, em grupos livres, ela precisa ser barrada em cima do poder, né? Em cima da visão que as pessoas têm de que aquilo é certo ou de que aquilo é errado. Então, para mim, poder é isso. São pessoas que veem determinadas coisas como correta e determinadas coisas como incorreta. Pois bem, quando um sistema capitalista ele é cooptado por essas coisas incorretas, ou seja, as pessoas passam a não quererem mais competir com base na justiça, passam a competir com base no apadrinhamento, ou seja, eu pessoalizo, eu coloco para dentro desse sistema freios e contrapesos, ou sei lá, ou injustiças trazidas pelo poder, né? Tal como a gente tem os chamados monopólios. Como é que advém um monopólio? Como é que um monopólio existe, né? Ele só pode ser feito através da força, seja força jurídica, seja força física, seja força qualquer, seja um poder qualquer que determinado grupo de pessoas tem. E por que isso ocorre dentro do capitalismo, já que, Henrique, o capitalismo é todo perfeito? Mas ele é feito de pessoas que são imperfeitas, então, obviamente, ele vai ser imperfeito e não tem problema nenhum nisso. Ele tem grandes qualidades e também podem ter defeitos, né? Quando os poderes entre esses grupos também não é nivelado, né? Quando alguém chega lá com uma caneta e um papel e diz assim, não, só quem pode usar armas, ou só quem pode ter o poder de usar armas é esse grupo aqui. Não só o uso de armas, como quem só pode comprar trigo para fazer pão é esse grupo aqui. Quem vai levar o dinheiro para poder financiar o trigo para poder fazer o pão é esse grupo aqui. Ou seja, toda aquela ideia de quanto maior eu produzir, quanto mais eu produzir, mais barato fica, mais o preço cai no final. Toda a inteligência que há por trás de um sistema capitalista, ele é derrubado quando entra nesse poder. E isso só é permitido através de um perfil de empreendedor ou um perfil de empresários imorais. Então, a diferença de um capitalismo bom, digamos assim, para um capitalismo ruim está dentro das pessoas deixarem ou usurparem dos seus poderes, né? Não fazer valer o poder, tal como ocorre hoje no Brasil, com investidas cada vez maiores do Supremo Tribunal Federal, da própria Câmara, do Senado e todo mundo que hoje no Brasil detém os poderes nas casas legislativas, da casa do povo, da casa, digamos assim, dos capitalistas, de uma certa forma não corrige as suas imoralidades, de uma certa forma deixa passar. E isso é um grande perigo, não só para a economia, mas para a nossa vida. Essa é a diferença. Não é só o arroz que vai ficar mais caro depois de uma pandemia. Não é só o combustível que pode estourar de preço. Pode simplesmente não ter mais arroz e não ter mais combustível. Porque alguém com uma caneta, alguém que detém um poder, pode um dia acordar e dizer assim, acho que isso aqui está errado. E essa pessoa, como já detém um grande estoque, para ela, tanto faz. Para quem detém pouco estoque num sistema capitalista, ele se ferra.
Então tá, então qual seria o papel do Estado, né, dentro de uma economia? Qual seria o papel do Estado dentro desse sistema que várias coisas acontecem? Qual seria o papel do Estado? Qual seria o papel de um ente governante, seja ele presidente, governador, prefeito, vereador, etc. Sem entrar em detalhes em cada uma dessas funções, o que ele deve fazer é nada. Nada. Nada que envolvesse trocas voluntárias entre indivíduos. Somente isso. Só não fazer nada. Só não atrapalhar. Quando a gente teve as nossas famosas greves dos caminhões, acho que no governo Dilma ainda, por que isso aconteceu? Cada vez que tu dá um estímulo, compre mais caminhões, venda mais trigo, venda mais soja, seja qualquer estímulo que um Estado que pega os seus recursos através de impostos, através de não produção de riqueza, através de não trocas voluntárias, ele pega através de roubo, através de isso é meu porque é meu, e isso está assim e não vai mudar tão cedo. Ele pega os seus recursos através disso e não dá contas. E não dando contas, ele não dá conta. Ele não tem como dar conta disso, porque é um sistema grande, é um sistema cada vez maior. Mesmo que venha reforma administrativa, reforma tributária, reforma do cacete que for, né? Ele é impossível. Ele é impossível de ser manejado por seres humanos. É impossível. Cada vez que uma troca voluntária é feita no sistema, ele é colocado ali alíquotas, sejam elas federais, municipais, estaduais, que colocam na mão do Estado, né, um pouquinho daquela troca voluntária feito entre uma ou mais, ou um coletivo de pessoas, ou um grupo de pessoas, tanto faz. Ele coloca na mão do Estado um recurso, ou seja, um pedaço do teu queijo, um pedaço do teu café, um pedaço da mesa que tu compra dentro do Estado, para dentro dele. Imaginem isso. Imaginem que uma sociedade composta de 200 milhões de pessoas é reduzida para 20, tá? 15 pessoas trabalham muito, né? Elas, sei lá, um é médico, outro é advogado, outro analista de sistema, não interessa. Todos eles trabalham muito e produzem muito, né? Digamos que essas 20 pessoas morassem na mesma casa, né? Aí tem 5 pessoas que não fazem absolutamente nada, mas elas ganham igual ou mais, ou até menos, do que aquelas 15. Só que é elas que mandam se tu vai entrar com a comida, se não vai entrar, se tu vai tomar banho, se não vai. Ou seja, elas mandam no sistema inteiro da casa, sendo que elas não trabalham, não sustentam aquela casa, não trocaram uma vez o telhado. É justo ou injusto? Então, assim, qual seria o papel do Estado? A única ideia possível seria que essas 5 pessoas que estão dentro dessa casa gerissem os recursos trazidos por aqueles que trabalham. Ou seja, governança. Aquilo que existe dentro de uma corporação, regras sociais, vestimenta, quantas horas vai ficar no lanche, quantas horas não vai ficar, a gente vai investir mais agora em bala, ou vai ser mais em pirulito, decisões mais coletivas, né, com impacto maior ao longo do tempo. Isso é governança. Isso é um papel a longo prazo. Isso é um papel para pessoas muito inteligentes, para as pessoas que conseguem ver muito longe e para pessoas que conseguem fazer um planejamento de 10 anos, 20 anos, 30 anos, né, em cima daquilo que é possível ser visto, em cima da tecnologia que se tem. Ou seja, é um trabalho bem burocrático e feito para poucas pessoas de muita inteligência que preferem um trabalho mais intelectualizado que um trabalho mais prático no dia a dia. Tá? Essa seria uma função razoável para o Estado.
E o que é economia? A economia simplesmente é a troca voluntária de riqueza com riqueza. Mesmo a riqueza de um pobre sendo apenas a inteligência dele ou apenas a mão de obra dessa pessoa. Isso já é uma riqueza que ela tem. Ela troca sua riqueza por horas em um trabalho, por pintar um quadro, por o que for. O que ela sentir como inspiração, porque não da sua própria alma. Isso é riqueza. Quanto mais pessoas souberem a sua própria riqueza de uma forma que outras pessoas paguem aquela riqueza que ela produz, mais rica será essa pessoa. Isso eu falo de todos os aspectos. E o que seria o ideal? A gente tem um Estado, né? Um grupo ali de governantes, um grupo ali de pessoas que decidem a longo prazo, né? O que vai acontecer com a cidade, o que vai acontecer com o município, o que vai acontecer com o país. Seria bom nós termos 200 mil pessoas que pudessem participar dessa grande casa, desse grande emaranhado de pessoas e famílias, participando de todas as decisões envolventes, né, envolvidas a isso. Ou a gente tem um Estado menor e que tome decisões cada vez menores na realidade de cada um. O que seria o ideal? É difícil dizer. Nenhum nem outro é muito bom. Os dois podem errar sempre, né? Agora, quando a gente tem uma situação que as regras desse grupo pequeno de pessoas, que elas impõem entre elas, que elas discutem entre elas, forem limitadas para a tua vida pessoal, é melhor, tá? Por que isso é melhor? Porque isso é o que tem na prática, né? Cada vez que a gente teve um Estado que concentrou muito poder na mão de poucas pessoas e se aliou a pessoas que tinham muito capital acumulado, deu merda. Deu errado. Muito errado. Então, o que aconteceu? Né? Nós, seres humanos, temos preconceitos de todas as espécies, de todas as formas, e isso vai ser ad eterno. Não vai mudar nunca, tá? Quando uma pessoa muito poderosa, né, deteve muito capital, deteve muita prosperidade, não sei o quê, com imoralidade, com escravos, com estupros, com roubos, com saques, com tiroteio, com guerras, etc, etc, essa pessoa não é moralmente, digamos assim, apta, né, a governar pessoas. Moralmente, ela é inapta. Tá? Mas, capitalmente, ela é apta. Quando nós passamos a ver pessoas simplesmente pelo seu modus operandi de vida como moral e imoral, né, a gente passa a ter melhores decisões. Né? Tu acha que se nós soubéssemos exatamente o que acontece dentro da nossa casa, né, dentro da nossa família, a gente daria poder para algumas pessoas ou não daria? Sei lá, se tu soubesse lá que teu primo cheira cocaína, sei lá, rouba, no inferno, tu deixaria ele dizer quantos carros tu poderia comprar? Quantos relógios tu poderia comprar? Ou se tu poderia comprar ou não? Tu deixaria essa pessoa fazer isso? Às vezes a gente nem conhece tanto, mas o cara é primo, tio, pai. Já fica difícil. Tu imagina alguém a léguas e léguas e quilômetros de distância, né, participando da tua troca voluntária, decidindo sobre a tua vida. Complicado. Então, assim, solução mágica não há para nada. Nem do problema simples, muito menos um problema complexo. Né? Então, a única coisa que eu queria que ficasse claro, né, que eu quero que fique claro para todo mundo que assistir esse vídeo é: o capitalismo, quando posto em prática com regras que as pessoas, ambas, uma que está trocando com a outra, concordem, sem o uso do poder, sem o uso de uma terceira peça
que venha dizer como cada um deve se mover nesse grande tabuleiro, ele é próspero. Ele faz nações que eram paupérrimas, isso tem vários exemplos aí, Japão, Hong Kong, etc. Fazem nações que eram muito pobres em questão de 10 anos, 15 anos, ou no mais 20 anos, serem extremamente ricas. Tá? Mas todas elas precisam e devem sempre olhar pelo prisma da moralidade. Porque um capitalismo só se torna rico se pessoas forem morais em suas trocas. Se as pessoas não se corromperem. Belezinha? Abraços.